Opa! Bons dias, boas tardes. Para quem tá pegando o podcast aí, segundo domingo de junho, se eu não me engano, dia 8, né? Eu tô gravando aqui em maio, num dia de semi-chuva, tá nubladinho, parece que vai chover. E ainda assim estou arriscando a minha caminhada em direção ao metrô. Talvez os sons hoje sejam um pouco diferentes, porque eu tive umas tretas agora de manhã para resolver, umas coisas assim aqui e ali. E aí eu tô indo de tarde, então essa caminhada tá ocorrendo tipo uma hora da tarde, 1h30 da tarde. Mas vamos que vamos, acho que vai ser produtivo do mesmo jeito, só que o trânsito é o trânsito, né, gente? Então é isso, e tá ameaçando chover também. Espero que não chova, tô carregando guarda-chuva e tudo. E vamos gravar o podcast assim mesmo, né? Mais gente na rua agora, pra falar a verdade, do que de manhã. Pô, eu tava pensando, esse é o episódio 37, que é o 38, ou 38, que é o 39. Eu perdi a conta aqui agora. Acho que esse é o 38, né? Pois é. Não tem mais tantas criaturas das quais eu possa falar, né, gente? Sobraram os entes, né? Sobraram os dragões. E sobrou, vamos dizer assim, deixar a porta aberta para outros e outros tantos que mereceriam destaque também, mas que, vamos dizer assim, né, para os quais eu não providenciei conteúdo. Então não vou dizer para vocês, por exemplo, que, tem uma raça de minotauros, né? Tem um povo minotaúrico, táureo, sei lá. Não dá pra dizer que tem, né? Porque eu não fiz, né? Não teve a demanda. Essas coisas todas que eu tô falando são povos e criaturas que, em maior ou menor sentido, teve alguma demanda, né? Seja por parte de jogadores que queriam jogar com criaturas um tanto quanto diferentes do típico, seja porque eu quis criar interações do mundo com os personagens que fossem um tanto quanto diferentes do típico, seja por um casamento das duas coisas, ou algum outro fator que demandou, né, que existissem essas variações. Então hoje, nesse preâmbulo aí de 3 minutos quase, eu vou só dizer que o episódio 40, se eu não me engano aí, né, o 40º episódio, será o último desse conjunto de episódios sobre povos, né, sobre indivíduos, criaturas, povos humanoides, não humanoides e etc. E os últimos 4 episódios da temporada, eles sim serão sobre o cenário em si, né? Sobre como que é o mundo onde estão todos esses povos. E hoje, basicamente, eu vou falar dos entes com vocês. Pois é, dos entes. Dos entes é o quê? É o feminino de 200? É o gênero neutro de 200? Não. Dos entes. Ente, vamos dizer assim, na cultura RPGística, é o nome que se dá às árvores animadas e inteligentes. Animadas não no sentido de serem pra cima, joviais e tudo, não. No sentido de conseguirem andar, se deslocar, no sentido de possuírem galhos e troncos e que fazem às vezes de mãos, né? Que podem agarrar coisas, que podem conversar, que têm raciocínio intelectual. Então, nesse sentido, entes, né? Essa palavra ente, ela é geralmente, olha o ente de novo aí, ó, geralmente associada na nossa língua. Eu não quero dar a versão linguista da coisa toda, porque eu quero tornar eita, vai dar merda isso aqui, ó. Acabei de ver uma discussão no trânsito. Acabei de ver um problema ali, prestes a acontecer. Eu peço desculpas pelo palavrão, mas eu acho que vai ter uma briga mesmo. Não teve não. O outro carro seguiu em frente, ainda bem. Então a palavra ente,
ela é essa palavra que a gente usa na língua para personificar características, né? Então, você pode ter, por exemplo, a palavra presidir, o verbo, né? Eu presido, tu presides, ele preside, tudo mais, né? Pois é, quando uma pessoa é aquela que preside, a gente diz que ela é o presidente, né? Divergir, eu divirjo, tu diverges, ele diverge, por aí vai, né? Eu não vou ficar conjugando verbo não, porque vai ter um que eu não vou saber. Então a gente diz que a pessoa que diverge é a pessoa divergente, né? Combater também, a gente diz que é o combatente. Então esse sufixo ente a gente coloca no final para dar essa função de personificar, de dizer que há um indivíduo por trás daquele contexto. E aí quando a gente, olha a gente aí, tá vendo? Gentio, né? As pessoas, então a gente tem o que? Gente, né? Quando a gente entra no conceito de ente, a gente está usando o sufixo como o definidor, né, de um conjunto de criaturas que, em princípio, deveriam ser seres inanimados, deveriam ser verbos, não deveriam ser indivíduos, né? E aí, no caso, a gente usa para pegar plantas, né, e dizer que elas são gente. Gente, né? Então a gente pega essa... acho que eu estou usando a palavra gente demais por causa do assunto, que é ente, sabe? Eu acho que normalmente, olha aí. Vai ser um podcast difícil, esse episódio vai ser difícil, né? Porque a gente também usa... Nossa, vou ter que parar de falar gente. Nós também usamos esse sufixo quando a gente vai falar de da maneira como algo acontece. Dificilmente acontecerá. Facilmente acontecerá, né? Esporadicamente acontece, né? Então o ente, ele tá nisso tudo. Então essa palavra na fantasia, na ficção, até na literatura, ela é usada para poder definir essas árvores que são indivíduos, né? Então são entes, são secientes, criaturas, são árvores secientes. Só que eu acho que secientes ficaria uma palavra até difícil de escrever. Como é que só letra seciente? S-E-S-C-I-E-N-T-E. Eu acho que é assim que só letra seciente. Mas é uma palavra ruim, né? Pois é. Então a gente cortou. A gente, não foi a gente, olha de novo, não fomos nós, né? Quando eu nasci já era assim, já se fazia assim. Então o que se fez foi cortar o começo da palavra seciente e ficou apenas ente. Ou seja, não precisa falar que é uma árvore seciente, você fala que é um ente, né? Vamos dizer assim, o abreviado. Então o que você tem é que essas árvores funcionam mais ou menos igual a indivíduos. Por que mais ou menos? Porque no fim das contas elas ainda são árvores, né? Elas ainda vivem numa floresta, elas ainda têm por uso e hábito a defesa dessas florestas, né? E floresta nessa hora tem com uma conotação bem específica. Seriam as florestas, as matas fechadas de árvores de grande porte, que eu estou dizendo 20 metros para mais, né? Florestas densas, mata. O povo está mais estressado nesse horário, né? Tipo, buzinaço aqui a troco de nada, entende? Hoje está mais difícil de gravar. O pessoal é mais arisco nesse horário. Sexta-feira, né? Já tá todo mundo cansado do dia e eu vou lá começar meu dia, vou trabalhar até 7 horas da noite. Tá tudo bem. Então esses indivíduos, eles são muito associados a esse meio natural, vegetal, de floresta densa, muito bem desenvolvida, de ampla área, né? E também associada a uma idade antiga, né? Os entes são retratados sempre como criaturas centenárias, árvores centenárias. E tem muita mitologia por trás do surgimento dos entes, né? Do que seriam as entes, os entes. Seriam basicamente, olha de novo o ente aí, basicamente, árvores
ancestrais das árvores. Árvores que semearam florestas, ao redor das quais, ao redor de quem cresceram as matas mais vistosas do mundo, né? Isso tem a ver até com uma visão, quando os europeus chegaram às Américas, algumas pessoas, alguns dos exploradores, infelizmente eu não vou lembrar de nenhum agora em específico, mas que diziam que a exuberância da vegetação, da fauna e da flora era tal que haveria de existir alguma criatura que semeasse, cuidasse, cultivasse aquilo, sabe? Porque não era possível, não era razoável imaginar que o processo natural como é que fala? Do desenvolvimento, né? Do meio ambiente levasse àquela conformação de plantas, cores, animais, etc e tal. E como eles não podiam atribuir para Deus, né? Porque Deus veio na caravela, vamos dizer assim, né? O negócio do novo mundo é basicamente esse. Eles atribuíram, esse pessoal lá no século 17, 18 começou a atribuir a presença de seres fantásticos, né? Do mesmo jeito que antes do mar ser cruzado existia o tal do monstro marinho, existia a serpente gigante, existia a tartaruga gigante, as criaturas no mar que tormentavam e destruíam os navios e não sei o que. Do mesmo jeito, foram se criando esses mitos de que haveria árvores que semeavam árvores, né, plantas que cuidavam de plantas, peixes que guiavam peixes e aves também que eram as mães dos pássaros, os pais dos pássaros e por aí vai. E aí, somando isso tudo, criou-se essa mitologia, né, essas histórias de fantasia, nas quais existem essas árvores, essas criaturas que são conscientes do que fazem. E a função delas, vamos dizer assim, o propósito delas, porque tem que ter um propósito, né? As coisas têm que ter forma e função, né? Claro. É cuidar do ambiente natural. É cuidar do meio ambiente mesmo, do ciclo natural das coisas. É preservar as plantas e os animais, protegê-los de alguma ameaça externa, né, e etc. E no meu cenário eu fui pensando isso e foi ficando claro para mim que não tem motivo, na verdade, para os entes serem só árvores, né? Claro que tem árvores, claro que eu peguei as árvores da Mata Atlântica e da Amazônia, do Pantanal. Claro que os entes e as entes, né, do meu cenário são criaturas baseadas na nossa flora. Não sei nem se chama de flora quando se trata de árvore, né? São baseados na nossa vegetação, não só das nossas árvores grandiosas, né, do pau-brasil, do jacarandá, né? Tem uma música, né, que fala Embuiá, Pau d'Arco, Soba, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Loripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Imbuzeiro, Catuaba, Araúna, Aroeira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jequitibá. Não é só essas não. Não é só essas não, tá? Inclusive, nem acredito que eu lembrei dessa música de improviso. Eu peço desculpas pela afinação, mas eu tenho certeza, no caso pela desafinação, mas eu tenho certeza que vocês todos gostaram da performance e da referência a uma música do cancioneiro popular brasileiro, das mais amorosas, né? Com relação à nossa vegetação. Então, eu não parei na vegetação. Porque se o ente, na verdade, é uma criatura não inteligente, não consciente, que de repente agora passa a ser uma criatura consciente, por que eu vou parar nas plantas?
especificamente nas árvores? Por que um lago não pode ser um ente? Por que um rio não pode ser um ente? Por que uma nuvem não pode ser um ente? Né? Por que um deserto, uma montanha, um platô não pode ser um ente? Poderosíssimo, né? Um conceito poderosíssimo para ficar, de certa forma, assim, entre aspas, desperdiçado apenas com árvores, por mais encantadores que sejam aí alguns produtos da literatura e da cinematografia que retratem essas árvores tão charmosas e encantadoras. Pois é, da maneira como eu coloquei, os entes e as entes todos os entes são criaturas emanadas mais ou menos no contexto das fadas. Só que tem um negócio, as fadas, elas coexistem, né, num vínculo da magia. As criaturas feéricas, vamos dizer assim, que eu falei no episódio anterior, elas coexistem e não tem tanto assim a dinâmica de se relacionar com humanoides. Já os entes e as entes, sim, têm a função. Os entes têm sim que se conectar com as criaturas humanoides ou os povos sencientes que ocupem uma região, de maneira a garantir uma espécie de equilíbrio, de maneira a procurar uma coexistência que faça com que a sobrevivência dos humanoides seja possível, viável, mas também que não faça com que a própria razão de ser do ambiente em volta dos humanoides passe a ser única e exclusivamente, né, ou prioritariamente, a sobrevivência dos humanoides. Então, nesse sentido, é uma postura diplomática, é uma postura de contato, é uma postura de fazer, é uma postura ativa, né? As fadas, os seres feéricos, eles não têm em nenhum momento nenhuma demanda por contato com quem quer que seja, a não ser eles mesmos, ou então a não ser que eles tenham uma necessidade específica deles, né? Os entes não. Os entes têm uma razão de ser para querer interferir no desmatamento, para querer interferir na extração mineral, para querer interferir numa rota de comércio, para querer interferir num processo de reflorestamento, na introdução de um novo espécime numa região e por aí vai. Em tudo aquilo que se possa imaginar de intervenção mais impactante no meio natural, você tem a presença dos entes para poder balizar aquilo e quantificar e isolar as ameaças, né, e manter a coisa controlada de maneira, em última instância, de maneira até intransigente, olha aí, olha o ente de novo, né, intransigentemente, olha aí, intransigentemente, tem dois entes intransigentemente, pois é, o ente agente contundente intransigentemente, olha aí, já vai ficando uma literação. É como se eles, nesse sentido, fossem um IBAMA, um IBAMA com a capacidade de inteligência absurda e de fiscalização imediata, sabe? Porque aí a gente pode colocar que, por serem essas criaturas que emergiram de uma interação da magia com a natureza e terem um vínculo e um direcionamento para a proteção dessa natureza, da própria natureza, então é claro que você pode colocar que eles têm sim percepção do mundo natural ao redor muito melhor, muito mais aguçada, muito mais ampla, muito mais eficiente que a maioria das... Olha o eficiente de novo, ente, que a maioria das outras criaturas vivas. Então, entes percebem sim a migração dos pássaros, percebem sim empobrecimento do solo, percebem sim variação das chuvas, percebem sim toda a modificação que se faz em um meio natural. Então, se alguém fizer uma barragem para represar um rio,
de verdade, assim, parar mesmo, total o fluxo do rio, os entes com certeza saberão. E isso, caso haja, né, naquela região, certamente esse ente procurará uma, como é que fala? Uma justificativa, procurará uma satisfação com as criaturas, as pessoas que estão realizando aquela tarefa, aquela obra. Essa existência dessas criaturas, em aspecto mais amplo do que o que é o corrente na literatura de fantasia, ela também é uma boa justificativa para o não desenvolvimento tecnológico, para o não desenvolvimento de maquinário. Porque se você tem emanando da própria natureza um grupo de indivíduos sencientes que fiscaliza, né, o próprio equilíbrio de todos os indivíduos com o meio ambiente que os cerca, então dificilmente você vai conseguir entrar num processo de contaminação e de mudança do meio ambiente tão drástico quanto a Revolução Industrial foi, por exemplo, no mundo real. E associada a isso a existência da magia, que na verdade é um viabilizador que, pelo menos em princípio, coexiste simbioticamente com a vida nesse mundo de fantasia, então o que você tem é que a vida sempre vai procurar abrir caminhos através da magia. Ela vai limitar o próprio meio natural, tem ferramentas muito pujantes para limitar o progresso tecnológico, né? E também tem as vias para dar as alternativas a esse progresso, de maneira que você não precisa necessariamente ficar desprovido de um determinado recurso porque a tecnologia do mundo não provê aquele recurso. Aquele recurso poderá ser acessado por uma via mágica, por uma via mística, por uma outra via mais interessante à existência do meio ambiente desse mundo de fantasia, né? E eu li em algum lugar também há um tempo atrás que se a gente pegar uma tecnologia muito avançada, se for uma coisa bem assim futurística mesmo, bem tipo Star Trek, né? E a gente comparar essa tecnologia com um recurso mágico, não existe diferença prática entre um e o outro, porque nós não teremos compreensão alguma dos processos que regem, né, aquele determinado aparato. Se vocês olharem bem para uma coisa do mundo tecnológico de hoje, uma tecnologia atual, que for recuada aí 200 anos no tempo, a percepção desse equipamento, uma filmadora, por exemplo, por uma pessoa de 1825, para ela uma filmadora é uma coisa tão extraterrena que tanto pode ser uma coisa tecnológica quanto uma coisa mística, né? Então, eu tentei associar a existência dos entes e da magia e do mundo natural, onde não há grandes desenvolvimentos tecnológicos, a um mundo controlado, porém amplo, onde sim existem vias para o desenvolvimento de praticamente tudo aquilo que se desejar, desde que seja, por exemplo, por vias da magia. A gente chamaria de drawback, né? O contraponto a isso é que, por definição, esse mundo acaba por ser um mundo high magic. Não tem condição dele ser um mundo realmente low magic, porque senão ele é um mundo onde nada é possível, né? O mundo low magic é aquele mundo onde a existência de determinadas coisas é intransigentemente impossível, porque essas coisas só poderiam ser viabilizadas através da magia e através da tecnologia. Sem a presença de uma tecnologia que o suporte, e na definição de um mundo sem magia, com magia baixa, você nunca vai ter a possibilidade do desenvolvimento de
determinadas capacidades e efeitos, né? Isso para mim é um problema, porque eu entendo que haja pessoas que querem jogar no mundo Low Magic, num cenário Low Magic. Tudo bem, não é um problema, não é nada difícil, impossível, né? Só que quando você cria um mundo de fantasia super povoado por tudo quanto é tipo de povo, gente, criatura diferente, não faz muito sentido ele ser de fora a fora Low Magic, né? E aí nessa hora a gente entra também no segundo debate. Eu já estou dando 2 passos para o lado, né, do tema do podcast, que é o seguinte: você começa a ter uma situação na qual você necessita de que o mundo seja... Tá, não vou entrar nem sairei do trem após ouvir a campainha, beleza. Você entra numa situação em que, se o mundo é Low Magic, ele tem que ser Low Magic de fora a fora. Porque se ele não for Low Magic, se houver um ponto de High Magic, aquele ponto de High Magic dominará os pontos de Low Magic, as regiões. Os pontos que eu digo, as regiões, as ilhas, os continentes, os reinos, os povos, o que quer que seja. Então, quando eu pensei o meu cenário, eu pensei regiões inteiras onde a magia é muito pouca e também há uma correlação entre a magia e a vida. Onde tem a vida há a magia, onde não tem vida provavelmente haverá muito menos magia, e é claro que se a vida se desenvolver naquele lugar haverá mais magia. Então, onde se concentrarem mais indivíduos, haverá mais magia. Cuidado, né? Na plataforma. Cuidado. Aguarde o trem antes da faixa amarela. Somente a ultrapasse quando o trem abrir as portas. Não, mas é a notícia do metrô BH. E nisso, quando você pensa que um mundo superpovoado, se você associar a vida à magia, um mundo superpovoado, ele há de ter super magia. Então ele tem que ser mais mágico. Ele não pode ser Low Magic, não de fora a fora, não o tempo todo. Você pode ter essas pequenas regiões onde a magia tem uma influência menor e a tecnologia, por causa da falta de magia, terá se evoluído um pouco mais. Você pode ter um lugar onde existe um desencanto com a magia, existe uma criticidade com a magia, existe um medo, um dogma, existe um tratamento cínico, irônico com relação à magia, né? Você pode ter isso, só que quando você tem um mundo onde a vida é pluri, né? Onde você tem que as sociedades são muitas e esses povos são todos de origem fantástica, e muitos deles, até para poderem existir, dependerão da magia, porque se você colocar humanos, orins, ératas e caetir de posse de técnica e tecnologia num mundo onde outros povos não são tão afeitos assim à técnica e à tecnologia, o que você vai ter? Os primeiros escravizarão, subjugarão, derrotarão, exterminarão, acuarão, subjugarão os segundos. E não é bem o tipo de cenário que eu quero. Eu queria criar um cenário onde praticamente todo mundo tem uma chance, vamos dizer assim. Existem espaços, existem locais, existe uma superabundância que faz com que ninguém necessite de fato agredir a existência do outro. Podem existir conflitos? Claro que podem existir conflitos, mas esses conflitos serão numa base muito mais de pontos específicos, de indivíduos, um indivíduo contra outro indivíduo, do que de um povo contra outro povo, do que de uma cidade contra outra cidade. E a magia, nessa hora, ela ajuda demais. Então, a gente, passando pelos entes, né, eu tive a condição de expandir o conceito. Não são só árvores, podem ser minerais, podem ser animais, podem ser manifestações das mais diversificadas de criaturas centenárias ou até milenares que estão aí para além do alcance do cômputo da história dos homens, por exemplo, né, dos humanos, e que regem o meio natural e que lutam por conservar as leis do meio natural como sendo as leis predominantes do mundo. E esse meio natural tem de incorporar, sim,
um grau de magia, porque senão essas criaturas teriam de lutar contra a própria magia, e essas criaturas, sendo de origem mágica, estariam lutando contra si mesmas. E seria, para mim, seria um conflito, uma contradição muito grande, e eu não conseguiria administrar, e por isso eu não fui por esse caminho. Se eu conseguisse administrar, eu teria ido, mas eu não consigo, é uma limitação minha, né? Como vocês podem ver, é um trabalho bem autoral mesmo. É uma coisa bem Eccleston mesmo, né? Então eu criei assim, dessa forma. Então os entes, a função deles no mundo, independentemente de existir sociedades, culturas, civilizações, povoações diferentes, a maneira dos entes de enxergar o mundo é que tem que haver espaço para todos, pois o mundo é sim superabundante em recursos. Não há, em princípio, uma necessidade de uma sociedade, um povo, uma cultura, de um tempo colidir, confrontar outra sociedade, cultura daquele mesmo tempo, a não ser que seja por um ganho pessoal, a não ser que seja por um interesse particular, um interesse egoísta, né? Não por um meio altruísta, não por uma necessidade natural de um ou de outro, né? Porque por uma necessidade natural, os entes proverão, vamos dizer assim, né? Eles não deixariam faltar. E é isso, meus amigos, já passei de 30 minutos nesse episódio. Eu falei um pouquinho mais sobre os entes, porque quando eu falei que o mundo é high magic, eu tenho certeza que muita gente torceu o nariz, que muita gente pensou em lojinha de item mágico, que é o que todo mundo pensa quando a gente fala em mundo high magic, mas não é high magic nesse sentido. É high magic no sentido de que a magia está presente no cotidiano de tudo, mas ela não pauta nada. Eu acho que eu vou fazer um episódio só falando da magia. Acho que eu vou fazer isso. Vai ser mais producente. Acho que o episódio 30, que vai ser o 31 de fato, né? Eu vou fazer sobre a origem do mundo, sobre como que surge e por que a magia está aí desde o início. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, já deu 32 minutos. Agradeço demais a vocês até pela paciência. Bom domingo para quem está ouvindo o podcast no dia do lançamento, na hora do lançamento. Uma ótima semana e até a próxima.